Carta Apostólica Salvifici Doloris, do Sumo Pontífice João Paulo II, aos bispos, aos sacerdotes, às famílias religiosas e aos fiéis da Igreja Católica sobre o sentido do sofrimento humano. Veneráveis irmãos no episcopado e amados irmãos e irmãs em Cristo. Introdução. Completo na minha carne, diz o apóstolo São Paulo, ao explicar o valor salvífico do sofrimento. O que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Estas palavras parecem encontrar-se no termo do longo caminho que se desenrola através do sofrimento inserido na história do homem e iluminado pela palavra de Deus. Elas têm o valor de uma como que descoberta definitiva, que acompanhada pela alegria. Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa. Esta alegria provém da descoberta do sentido do sofrimento. E muito embora Paulo de Tarso, que escreve essas palavras, participe de um modo personalíssimo dessa descoberta, ela é válida ao mesmo tempo para os outros. O apóstolo comunica a sua própria descoberta e alegra-se por todos aqueles a quem ela possa servir de ajuda, como ajudou a ele, para penetrar no sentido salvífico do sofrimento. O tema do sofrimento, precisamente sob este ponto de vista do sentido salvífico, parece estar integrado profundamente no contexto do ano da redenção, o jubileu extraordinário da Igreja. E também esta circunstância que se apresenta de modo a favorecer diretamente a maior atenção, a dispersar a tal tema exatamente durante este período. Mas, prescindindo deste fato, trata-se de um tema universal, que acompanha o homem em todos os quadrantes da longitude e da latitude terrestre. Num certo sentido, coexiste com ele no mundo, e por isso exige ser constantemente retomado. Ainda que São Paulo tenha escrito na carta aos Romanos que toda a criação tem gemido e sofrido as dores do parto até o presente, e ainda que os sofrimentos do mundo dos animais sejam bem conhecidos e estejam próximos ao homem, aquilo que nós exprimimos com a palavra sofrimento parece entender particularmente algo essencial à natureza humana. É algo tão profundo como o homem, precisamente porque manifesta, a seu modo, aquela profundidade que é própria do homem e, ao seu modo, a supera. O sofrimento parece pertencer à transcendência do homem. É um daqueles pontos em que o homem está, em certo sentido, destinado a superar-se a si mesmo, e é chamado de modo misterioso a fazê-lo. Se o tema do sofrimento deve ser tratado de modo especial no contexto do Ano Santo da Redenção, isso sucede primeiramente porque a redenção se realizou mediante a cruz de Cristo, ou seja, pelo seu sofrimento. Ao mesmo tempo, no ano da redenção, há que se repensar a verdade expressa na encíclica Redemptoris Hominis. Em Cristo, cada um dos homens se torna o caminho da Igreja. Pode-se dizer que o homem se torna caminho da Igreja de modo particular quando o sofrimento entra na sua vida.
Isso acontece, como é sabido, em diversos momentos da vida. Verifica-se de diversas maneiras e assume dimensões diferentes. Mas, de uma forma ou de outra, o sofrimento parece ser, e é mesmo, quase inseparável da existência terrena do homem. Dado, pois, que o homem, no decorrer da sua vida terrena, trilha, de um modo ou de outro, o caminho do sofrimento, a Igreja deveria, em todos os tempos, e talvez de um modo especial no ano da redenção, encontrar-se com o homem precisamente neste caminho. A Igreja que nasce do ministério da redenção da cruz de Cristo tem o dever de procurar o encontro com o homem, de modo particular, no caminho do seu sofrimento. É em tal encontro que o homem se torna o caminho da Igreja, e este é um dos caminhos mais importantes. Daqui tem a sua origem também a presente reflexão, precisamente neste ano da redenção. A reflexão sobre o sofrimento. O sofrimento humano suscita compaixão, inspira também respeito e, a seu modo, intimida. Nele, efetivamente, está contida a grandeza de um mistério específico. Este respeito particular por todo e qualquer sofrimento humano deve ficar assente no princípio de quanto vai ser explanado a seguir, que promana da necessidade mais profunda do coração, bem como de um imperativo da fé. Estes dois motivos parecem aproximar-se particularmente um do outro e unir-se entre si quanto ao tema do sofrimento. A necessidade do coração impõe-nos vencer a timidez. E o imperativo da fé, formulado, por exemplo, nas palavras de São Paulo citadas no início, proporciona o conteúdo em nome e em virtude da qual nós ousamos tocar naquilo que parece ser tão intangível em cada um dos homens. Efetivamente, o homem no seu sofrimento permanece no mistério intangível.